Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor e eu estou aqui para estar apresentando um trabalho de arquitetura e organização de computadores. Bom, os integrantes do grupo são a Rosimeire, eu, o Rian, o Leonardo e o Marlon. Bom, o trabalho é sobre a evolução das arquiteturas computacionais. Vamos estar falando da geração 0, a primeira geração, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. A geração 0. A geração 0 era voltada para mecânicos e eletromecânicos, e ela ocorreu entre 1642 e 1945. Bom, as máquinas estão respectivamente em ordem, de acordo com as datas. La Pasqualini, que saiu em 1642, a máquina de Leibniz, 1672, Thiers de Jacquard, 1804, Arimometer de Thomas, 1818, Telégrafo de Morse, 1835, Máquina Analítica, 1837 e a Mark I, em 1944, encerrando assim o ciclo da geração 0. Bom, a La Pasqualini. La Pasqualini foi a primeira calculadora mecânica do mundo, planejada por Blaise Pascal, em 1642. A máquina contém como elemento essencial uma roda dentada construída em 10 dentes. Cada dente corresponde ao algarismo, de 0 a 9. A primeira roda da direita corresponde às unidades, a sua esquerda corresponde às dezenas, a seguinte às centenas, e assim sucessivamente. Um mecanismo muito simples construído com uma garra resolve o problema do transporte. Cada vez que numa das rodas o algarismo passa de 9 a 0, a roda vizinha é arrastada e desloca-se um dente. A Pasqualina permite efetuar as operações de adição e subtração, embora a operação seja demorada. Pode efetuar-se multiplicações e divisões pelo método das adições sucessivas e subtrações sucessivas. A introdução da Pasqualina no mercado não foi um sucesso comercial, porque era excessivamente cara. Foram construídas apenas cerca de 50 Pasqualinas. O vídeo abaixo mostra uma réplica da máquina Pasqualina. E aqui do lado a gente tem uma representação dela, como ela é. Aí para quem está querendo acessar o vídeo para estar vendo como funciona. A máquina de Leibniz. Cerca de 30 anos após a construção da máquina de Pascal, Gottfried Wilhelm Leibniz, ou Leibniz, inventou um dispositivo adicional constituído por um carreto com 10 dentes, cada um dos quais é mais comprido que o anterior, que permite efetuar de modo automático a multiplicação e divisão. Thiers de Jacquard. O Thiers de Jacquard é uma das invenções mais importantes da história. O primeiro Thiers mecânico inventado foi projetado pelo francês Joseph-Marie Jacquard em 1801. Foi uma completa revolução têxtil, que mecanizou o complicado trabalho manual do tecelão, onde os fios da urdidura deviam ser movidos para cima e para baixo, com as mãos. O que o francês fez foi substituir o tecelão e seu ajudante por um cartão perfurado, usando o sistema binário que foi o antecedente dos computadores atuais. Os tecidos repetiam as formas geométricas, uma e outra vez criando desenhos pixelizados, que tem uma curiosidade. Se viramos o tecido, vemos seu negativo. Aqui a gente tem uma representação de como ela era. Arithmotor de Thomas. O Arithmotor ou Arithmetic foi a primeira calculadora mecânica digital, forte o suficiente e confiável o suficiente para ser usada diariamente em um ambiente de escritório. A parte inferior é composta por um conjunto de controles deslizantes, que são usados para inserir o valor dos operandos. À sua esquerda encontra-se uma alavanca de comando que permite selecionar a operação atual, nomeadamente adição, multiplicação, subtração, divisão. Uma manivela localizada à direita dos controles deslizantes é usada para executar a operação selecionada pela alavanca de controle. Aqui a gente tem uma pequena representação de como ela é. Aí aqui no caso a foto está pequena, mas quem quiser estar acessando também, ela é bem bonita de se ver. Telégrafo de Morse. O pai da obra foi o pintor Samuel Morse. A proposta de Samuel Morse era criar um aparelho elétrico que servisse para enviar mensagens de longas distâncias através de um cabo. O inventor conseguia passar a comunicação utilizando um código composto por pontos e traços,
correspondendo a sinais curtos e longos, enviados pela forma alternada. Essa codificação também foi criada por ele, por isso recebeu o nome de alfabeto Morse, ou código Morse. Acredito que muitos ainda não tinham visto, e é assim que é. Geralmente vê muito em filmes antigos, filmes de época. Máquina analítica. A máquina analítica, também conhecida como engenho analítico, foi proposta pelo professor de matemática e pioneiro da ciência da computação Charles Babbage, realizado graças ao algoritmo descoberto por Ada Lovelace. A máquina analítica incorporava uma unidade lógica aritmética, fluxo do controle de forma de ramificações condicionais, loops e memória integrada, tornando-o o primeiro projeto para um computador de uso geral, que poderia ser descrito em termos modernos como Turing Complete. Mark I. A ASCC foi construída a partir de interruptores, relés, eixos rotativos e embreagens. Utilizou 765 mil componentes eletromecânicos e centenas de quilômetros de fio, compreendendo o volume de 816 pés cúbicos, 23 metros cúbicos, 51 pés, 16 metros de comprimento, 8 pés, 2,4 metros de altura e 2 pés, 0,61 metros de profundidade. Pesava cerca de 10.000 libras, aproximadamente 4.500 kg. As unidades de cálculo básicas tiveram de ser sincronizadas e alimentadas mecanicamente, de modo que foram operadas por um eixo de transmissão de 50 pés, 15 metros, acoplado a um motor elétrico de 5 cavalos de potência, 3,4 kW, que servia de fonte de energia principal e relógio do sistema. Bom, vamos entrar agora na primeira geração, que são as válvulas. O levantamento de processadores leva em consideração diversos aspectos. Os computadores da primeira geração eram baseados em relés e válvulas que se desgastavam muito facilmente após algumas horas. Exemplos: perfurador de cartões. Com a Segunda Guerra Mundial e a necessidade de decifrar os códigos nazistas, os americanos criaram o ENIAC, Electronic Numerical Integration and Calculator. É considerado o primeiro computador digital eletrônico de grande escala. Para o programar, era necessário uma grande quantidade de pessoas que percorriam as longas filas de interruptores, dando ao ENIAC as instruções necessárias para computar, ou seja, calcular. EDVAC foi o sucessor de ENIAC, sendo considerado um dos primeiros computadores eletrônicos. O projeto de EDVAC é considerado um sucesso na história como referência para os computadores modernos. Aqui a gente tem duas representações de como eles eram. O UNIVAC foi construído em 1951 pela teoria de von Neumann. O UNIVAC foi o primeiro computador comercial da história. Além de órgãos governamentais, também eram usuários do UNIVAC, empresas como General Electric, Metropolitan Life ou DuPont. Segunda geração, que são os transistores. A segunda geração de computadores foi caracterizada pela criação dos transistores, que vieram a substituir as válvulas eletrônicas. Esses componentes, além de serem menores, eram mais eficientes e mais baratos. O computador passou por diversas transformações e foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, acompanhando o avanço das áreas de matemática, engenharia e eletrônica. É por isso que não existe somente um inventor. Foram nos anos pós-Segunda Guerra Mundial que, com a incorporação das novas tecnologias então desenvolvidas, o projeto computador se tornou realidade, de acordo com os sistemas e ferramentas utilizados. A história da computação está dividida em 5 gerações de computadores. O primeiro computador da série da Corporação de Equipamentos Digital foi o PDP-1, 1959. Ficou famoso devido ao fato de ter sido a criação mais importante na cultura hacker. O PDP-1 também foi o hardware original usado para jogar o primeiro videogame na história dos minicomputadores. Aqui a gente tem uma representação de como ele era. Aqui a gente tem alguns exemplos da segunda geração, tabela de geração de computadores, datas aproximadas, empregador transistor, empregador de canais de dados, emprego de multiplexador de canais.
função, estrutura de um computador são funções de um computador: processamento de dados, armazenamento de dados, transferência de dados, controle. Aqui a gente tem a apresentação da memória. A memória de AS consiste em 1000 posições de memória, denominadas palavras. Bit de sinal, armazenamento de um número, instruções à esquerda, instruções à direita. Aqui a gente tem um exemplo de endereço e magnitude. Vamos entrando agora na terceira geração, circuitos integrados. Surgimento dos circuitos integrados, transistores, componentes eletrônicos, reduzidos a uma pastilha de silício. A velocidade de processamento aumentou, passando a ser medida em nanosegundos. Um grande avanço para a época foi a implementação da tecnologia de pequena escala de integração, SSI, na qual milhares de transistores estavam ligados a uma mesma pastilha, fazendo os computadores serem menores, mais confiáveis e com maior velocidade de processamento. Os custos de produção do computador começavam a cair. Com isso, possibilitou a empresas de médio porte e centros de pesquisa a terem acesso a essa tecnologia. IBM 360 e PDP-11. O IBM 360 foi quem introduziu esse conceito de família de computadores, facilitando a mudança de sistemas para um mais potente. Já o PDP-11 tinha a mesma funcionalidade, mas foi mais utilizado nas universidades e nos centros de pesquisas. Aqui a gente tem uma representação, o da esquerda é o IBM e o da direita é o PDP. Quarta geração, que são os circuitos LSI. Com a criação de circuitos LSI, com 1000 transistores por chip, e VLSI com 100.000 transistores por chip, a evolução computacional deu um grande passo. As linguagens utilizadas eram Prolog, FP, Unix e o início da utilização da linguagem C. Os circuitos se tornaram ainda mais integrados e menores, permitindo o desenvolvimento dos microprocessadores. Quanto mais o tempo passa, mais fácil se tornava para comprar um computador pessoal. Nessa era, os softwares e sistemas se tornaram tão importantes quanto os hardwares. Os microcomputadores eram mais rápidos, possibilitando a execução de várias tarefas ao mesmo tempo. A quarta geração caracteriza-se pelo uso de microprocessadores, CPU. Por volta dos anos 70, os CPUs possuíam capacidade de processamento por volta de 100.000 informações por segundo e foram utilizados nos primeiros micros de 8 bits. Em 81 nasce o microprocessador Intel 286, utilizando slots ISA, 16 bits e memórias de 30 pinos. 4 anos depois, é a vez do Intel 386, com maior velocidade de processamento. Também em 81, a IBM entrou no mercado de micros, introduzindo o PCXT, um microcomputador com tecnologia de 16 bits, Intel 888, que em um pouco tempo se tornou padrão. O PCXT usava o sistema operacional PCMS-DOS, uma versão MS-DOS desenvolvida para a IBM feita pela Microsoft. Além disso, diversos modelos foram lançados na época, como Lotus 1, 2 e 3, Sinclair ZX81, ZX Spectrum, Osborne 1, etc. Bom, aqui a gente tem uma representação do IBM e do Intel. IBM PCXT lançado em 1981 pela IBM Corp, sendo o primeiro microcomputador lançado por ela. Contava com clock de 477 MHz, microprocessador Intel 8088 e usava sistema operacional MS-DOS da Microsoft. Ganhou o título de computador mais vendido da história. O microprocessador Intel 386, que trabalhava com 40 MHz, permitiu que vários programas utilizassem o processador de forma cooperativa, através do escalonamento de tarefas. Esse escalonamento era separação por estilo escada, eram separados por degraus. Aqui a gente tem um microprocessador Intel 486 que trabalhava com 100 MHz. Foi o primeiro a usar o mecanismo de pipeline, permitindo que mais de uma instrução seja executada ao mesmo tempo no PC. Vamos entrando agora na quinta geração, que são os circuitos ULSI. A tecnologia VLSI foi substituída pela ULSI, Ultra Large Scale Integration. Dessa forma, as máquinas poderiam realizar operações simultâneas.
Em 1993 surgiram diversos fabricantes de processadores. Os mais conhecidos são a empresa Intel e a AMD. Intel. A Intel Corporation é uma empresa multinacional de origem americana, fabricante de circuitos integrados, especialmente microprocessadores. Fabrica também chips para placa-mãe, também conhecidos como chipsets, e memórias flash usadas em dispositivos como tocadores de MP3. Fundada em 1968 por Gordon E. Murray, um químico e físico, e Robert Noyce, um físico e co-inventor do circuito integrado. AMD também é uma empresa americana. Seus produtos concorrem diretamente com os processadores fabricados pela Intel. A AMD também fabrica circuitos de uso mais gerais, como os encontrados em algumas calculadoras e dispositivos eletrônicos. Pentium II. O Pentium II foi lançado em 1997, possuía 7,5 milhões de transistores, chegando a uma velocidade de até 300 MHz. Pentium III. O Pentium III possuía velocidade máxima de até 933 MHz interna. Trabalhava com placas-mães com frequência de barramento externo, podendo chegar a 133 MHz, ou seja, 1,06 GB/s de transmissão. Celeron. Os processadores Pentium Celeron foram fabricados paralelamente aos processadores Pentium II, Pentium III, Pentium IV e demais modelos Intel, porém com menos cachê. Pentium IV. O Pentium IV é um Pentium III com algumas modificações para torná-lo mais rápido para cálculos. E o Intel Itanium. O Itanium é um Pentium IV com tecnologia RISC e não CRISC, como nos processadores anteriores. Possui algumas características como a Explicit para Parallel Instruction Computing, onde o processo pode trabalhar com 20 operações simultaneamente, tornando a sua performance mais eficiente. Referências bibliográficas e, enfim, agradeço a todos pela atenção e até mais.